Por que junto, separado, com ou sem acento? Como, quando usar cada um deles? Olá, eu sou a professora Débora Lopes, professora de língua portuguesa, trazendo aqui algumas dicas sobre o uso dos porquês. Pessoal do YouTube, por favor, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa teu like, compartilha com a galera. E o pessoal do TikTok, siga-me aí para mais dicas sobre a língua portuguesa. Então vamos lá, um aulão aí sobre os porquês. Vou tentar ser breve, mas vocês sabem, eu não posso prometer nada porque eu acabo me empolgando. Então vamos lá. Vamos saber como utilizar cada um, qual a função de cada um, por que são diferentes. Alguém tem uma dica aí? Alguém imagina por que é diferente? Por que os porquês são diferentes? Vamos lá então, um por um. O porquê separado, tá, gente? O porquê separado, ele pertence a duas classes gramaticais, por isso que ele é separado, porque são duas palavras aqui, duas classes gramaticais que se uniram com uma função apenas, tá? Aqui o por é preposição e que é pronome interrogativo, quer dizer que interroga, questiona, tá? Ele é usado para questionar. O porquê separado sem acento, ele é encontrado geralmente no início ou no meio da oração. Então não memorizem aí aquele negócio, esqueçam aquela coisa que é o porquê do início de frase. Ele pode sim estar no início da frase, mas ele também pode aparecer no meio. Tá? Eu preciso memorizar que este porquê aqui é o porquê que expressa dúvida, tá? É um questionamento, ele expressa dúvida e pode ser perguntas diretas ou indiretas. E ele pode estar no meio ou no início da oração. Vamos ver exemplos aqui. Vou tirar aqui da frente. Por que tu não vieste à aula ontem? Uma pergunta direta, terminou com ponto de interrogação. Estou perguntando diretamente para a pessoa que faltou. Tá? Não sei por que ele não veio à aula ontem. Ainda estou com dúvida, mas não estou questionando diretamente para a pessoa que faltou. Estou questionando para alguém ou me questionando, né? Conversando comigo mesma, enfim. Tá? Aqui na figura estou mostrando como se estivesse questionando com a turma. Tá? Isso é uma pergunta indireta. Não termina com ponto de interrogação, termina com ponto final. Então, por isso que a gente não pode memorizar apenas que é o porquê de pergunta. Tá, mas pergunta direta ou indireta. É o porquê de início de frase. Pode sim estar no início da frase, mas ele também pode estar no meio. O que eu preciso memorizar é que ele é o porquê que expressa dúvida, tá? Expressa dúvida e está posicionado no início ou no meio da oração. Por que eu preciso memorizar isso, que é o início ou meio da oração? Porque eu tenho aqui o porquê separado com acento, que tem a mesma função de expressar dúvida, ele tem a mesma função de fazer perguntas diretas ou indiretas, tá? Só que a diferença tá aqui, ó. Aqui é o por preposição igual ao outro, aqui é o que pronome interrogativo igual ao outro. A diferença tá aqui, ó, no acento circunflexo. Esse acento, ele tem uma dependência emocional. Ele depende emocionalmente do ponto. Então, ele não pode nunca se separar do ponto. Ele fica grudadinho ali, colado. Sempre colado do ponto. Sempre que vocês virem o que, tá? Com acento, vocês têm que entender que ele é do final de frase. Então, o que, por que, se tiver o acento, é porque ele é do final da frase, grudadinho no ponto. É uma dependência emocional, ele não vive sem o ponto, tá? Então, ou ele vai estar no final da frase, ou ele vai estar sozinho na oração. O importante é que ele sempre vai estar coladinho no ponto. Compreenderam? A diferença, então, tá aqui, ó. Não vieste à aula ontem. Por quê? Mesmo questionamento, tá expressando dúvida, mas está aqui, ó, coladinho com o ponto. Tá? A canetinha não tá se mexendo. Coladinho com ponto. Ele não veio à aula ontem e eu não sei por quê. Continuo com dúvida. Só que dessa vez eu não estou questionando diretamente para ele, então ponto final, continuo com dúvida. Só que ele está aqui, ó, coladinho com um ponto. Coladinho com um ponto, tá? Então memorizem que o porquê separado, ele expressa a dúvida. A diferença é que sem acento está no meio, no início ou no meio da oração, com o acento sempre grudado no ponto. Fechou? Porque junto sem acento, tá? Aqui ele não é preposição, não é pronome. Ele é uma palavra só, pertence a uma classe gramatical chamada conjunção, tá? E a letra tá feia, gente, porque aqui isso aqui fica escorregando, tá? É uma conjunção
explicativa. O próprio nome já diz, já não é mais um pronome interrogativo. Pronome interrogativo questiona. Conjunção explicativa, explica, afirma, responde. Consegue entender isso, gente? Vão deixando aqui nos comentários se tá ficando confuso pra vocês, tá? Na minha cabeça tá fazendo sentido, de repente pra vocês não. Então, este porquê aqui, o porquê junto, sem acento, ele é o porquê de resposta, de afirmação, de explicação. Pode ser substituído por pois ou como, porque pois ou como são conjunções explicativas também. Vamos lá. Aí o cara se explicou lá, né? O cara não veio à aula, mas ele se explicou. Não vinha à aula porque estava doente. Ó, se eu trocar por pois, faz sentido? Oi, coisa feia que ficou aqui. Se eu trocar por pois, faz sentido? Não vinha à aula, pois estava doente. Porque estava doente, não vinha à aula. Eu posso trocar por como? Como estava doente, não vinha à aula. Combinou, concordou ali, ficou com o mesmo sentido. Eu posso trocar, então é o porquê junto com sem acento. Então, lembrando, porquê junto, sem acento, é o porquê de resposta, de afirmação ou explicação. E eu posso trocar por pois ou como. E aí temos o porquê junto também com acento. Este daqui não é um pronome, não é uma conjunção, não é uma preposição. Esse aqui é um substantivo. Tá de sacanagem isso aqui comigo, né? Desculpa, gente, eu não consigo lidar com essa canetinha, ela fica fazendo... Eu faço uma coisa, ela faz outra, tá? É o substantivo. Tá, não vou escrever, pronto. Ele é o substantivo, memoriza aí, tá? Então, o substantivo, ele sempre vai estar acompanhado de artigo, numeral, pronome ou adjetivo, tá? Porque eles acompanham, todas essas classes gramaticais acompanham o substantivo, tá? Geralmente, o mais comum é ver ele junto com o porquê, tá? Este é o mais comum, mas pode acontecer de vocês virem por aí, né? Acompanhado de um numeral, de um pronome, de um adjetivo. Eu vou mostrar os exemplos para vocês, tá? E este porquê aqui, ele pode ser substituído por motivo. Então, sempre que eu puder colocar a palavra motivo no lugar, é o porquê junto com acento. Vamos lá. Ele explicou o porquê de sua ausência. Ó o aqui, ó. Artigo. Ele tinha seus porquês para faltar. Pronome. Ele tinha um grande porquê para faltar. Adjetivo. Ele citou 3 porquês para sua ausência. Numeral, tá? Ah, professora, mas não fez sentido na minha cabeça isso daí, não vou memorizar, não vou lembrar. Vamos lá. Troca por motivo. Ele explicou o motivo. Ele tinha seus motivos. Ele tinha um grande motivo. Ele citou 3 motivos. Viu como concordou? Como combinou? Se eu for trocar pela conjunção lá, tá? No porquê o porquê junto, sem acento, é conjunção, eu posso trocar por pois ou por como. Vamos ver se dá certo aqui. Ele explicou o pois de sua ausência. Concorda? Dá certo? Fica o mesmo sentido? Não. Vocês viram? Tem que ser apenas pela palavra motivo. O pois ou como somente pro porquê junto, sem acento, tá? Da mesma forma, se eu for usar o motivo lá, no lugar do porquê sem acento, não vai dar certo. Tá? Então usem esses macetezinhos. Tá fazendo sentido pra vocês? Então aqui, vamos recapitular, tá? Rapidinho, eu tentei ser breve, mas não consigo, né? Não consigo. Porquê separado é o porquê que expressa dúvida, questionamentos. Sem acento, ele vai estar no início da oração ou no meio. Com acento, dependência emocional do ponto. Então, ele vai estar junto do pontinho, né? No final da oração. Porque junto, sem acento, resposta, afirmação, explicação. Porque junto com acento, sempre acompanhado de artigo, pronome ou numeral. E pode ser substituído por motivo. Eu espero ter ajudado, gente, do fundo do meu coração. Deixem aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se não deixei bem explicado. Vou ter o maior prazer em ajudar. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!